prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos falando da guerra dos romanos, da guerra dos judeus contra os romanos, e agora os romanos já dominaram as cidades da região norte da Galileia, na região da Galileia, dominou a região central também, que é, no caso, a região de Samaria, e agora já está dominando cidades da região sul, que é a região da Judéia. Jerusalém é o alvo final deles. E o que nós estamos vendo é que está havendo divisão e israelita brigando contra israelita. Porque, claro, tem um grupo de israelita que está vendo um exército lá que já vinha fazendo destruição. Nós vimos que quando eles chegaram na Galileia, chegaram escravizando e matando todos que eles podiam. Ok? Agora algumas cidades se renderam, então essas sofreram menos. Mas como Jerusalém era o centro da revolta, em Jerusalém, no início da revolta, eles mataram soldados romanos, e isso para os romanos era terrível, então eles sabiam que haveria uma ação muito forte dos romanos. E o povo está dividido. E agora tem judeu, grupos de revoltosos lutando contra o povo e pedindo ajuda até aos idumeus, né, até aos pagãos. Okay? Que conseguiram entrar em Jerusalém, então a situação está pior. Então agora vamos ver, infelizmente, essa crueldade entre os judeus. Eu comento aí. Enfrentar os romanos já era uma tarefa. Enfrentar os romanos já era uma tarefa duríssima. Divididos como estava o povo de Jerusalém, não havia como vencer. Na verdade, provavelmente, até se eles não estivessem divididos, eles provavelmente não venceriam. Mas resistiriam ao cerco, pelo menos por um tempo mais longo, né? Mas divididos não há como. Os idumeus prosseguiram na violência contra os israelitas. Mataram o sumo sacerdote Anano e o sacerdote Jesus. Idumeus e zelotes faziam todo tipo de crueldade. Então, olha, esse ponto da Jerusalém está sendo cercada, e os que conseguiram entrar dentro de Jerusalém, os revoltosos, que eram os zelotes, o povo estava contra eles. E eles pediram ajuda aos idumeus para aumentar o número de soldados, e agora estão atacando o povo de Jerusalém. Então o povo de Jerusalém já está sofrendo pelas mãos dos próprios soldados, dos revoltosos, e quando os romanos entrarem a situação será pior, né? Então veja as crueldades que Flávio Joséfo relata que eles faziam. O terror do povo era tal que ninguém se atrevia abertamente nem a sepultar os mortos, nem a se lamentar, fossem mesmo parentes ou amigos, para derramar lágrimas e lamentar seus mortos. Eles tinham de encerrar-se em suas casas, olhar antes de todos os lados, para ver se não eram observados ou ouvidos por alguém, porque a compaixão era tida como um grande crime por aqueles monstros de crueldade, e não se podiam chorar os mortos sem perigo de perder também a vida. Observe, aqui ainda é o problema de judeus matando judeus. Então, como o povo se revoltou contra os revoltosos unidos aos idumeus, estão massacrando o povo. O comentário prossegue. A situação interna de Jerusalém era tão crítica que muitos abandonavam Jerusalém e se entregavam aos romanos, fugindo de Jerusalém para já ir se entregar aos romanos, né? Acreditavam que o risco nas mãos dos zelotes era maior. Lembre-se que zelotes são israelitas. Tá bom? Veja o que Flávio Joséfo diz. Muito depressa se constataram os efeitos dessa prudente ação de Vespasiano, pois muitos judeus vinham todos os dias entregar-se a ele para evitar o furor dos zelotes, não sem grande dificuldade e sem grande perigo,
porque todas as portas e avenidas de Jerusalém estavam cuidadosamente guardadas, e eles matavam a todos os que, por qualquer pretexto, procurassem sair, quando houvesse motivo de se suspeitar que era para esse fim, para se render. Lembre-se que as cidades tinham, às vezes, umas saídas de fuga, tinham uns pontos de fuga, né? E o próprio Davi, para conquistar Jerusalém, ele usou um desses pontos de fuga, e que era um local também onde tinha uma fonte de água, que eles saíam para fora da cidade. Davi entrou por aquele, vou chamar de ponto de fuga. E talvez aqui tinham pessoas que conheciam bem a cidade, conheciam algumas saídas. Ok? Haviam saídas subterrâneas, túneis cavados em pedras, que a arqueologia tem encontrado esses túneis, talvez túneis anteriores ao tempo que Israel esteve em Jerusalém. Túneis lá do tempo, por exemplo, de Melquisedeque, do sacerdote Melquisedeque, lá dos dias de Abraão. Então, muitas pessoas saíam e se entregavam. O comentário prossegue. Para completar a confusão, os zelotes se dividiram em dois grupos, devido a divergências internas. Então, olha, nós estávamos com um problema que havia estavam com dois problemas. Não havia um líder e o povo estava dividido com os zelotes. Ok? Agora, dentro dos próprios zelotes, tá bom? Vai surgir uma divisão, até porque eles estão matando o próprio povo. Aquela pessoa que tivesse ali como guerreiro, mas que tivesse um sentimento de temor a Deus e pensando que estava defendendo a religião de Deus, ele também ficaria contra isso, é claro, né? Ok? Então, eu ainda comento, o sofrimento do povo só aumentava, diz Flávio José. Assim estava Jerusalém tão amargurada e oprimida, ao mesmo tempo pela guerra e pela tirania, pela contestação de dois partidos. A guerra, por mais temível que fosse, parecia o mais suportável dos três males. Os habitantes deixavam suas casas para refugiar-se junto dos romanos e procurar na compaixão de um povo estrangeiro a segurança que não podiam encontrar entre os de sua própria nação. Então, dá para nós vermos a situação espiritual de Israel, né? Em que o próprio israelita, que diz que faz uma revolta para defender a sua religião, tira a vida do seu próprio povo. Então, o conceito deles da religião de Deus, infelizmente, estava interpretado completamente errado. E não era de agora, era de muito tempo, né? Tanto que 40 anos antes, o sumo sacerdote era um saduceu, que nem acreditava na integridade da Bíblia. Podemos dizer que ele era um liberal teológico, né? Usando a linguagem atual. Okay? Então, a interpretação deles era completamente errada. O comentário prossegue. Como Simeão havia profetizado, Jesus foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Aqueles que não receberam Jesus como Messias sofrem pelos seus pecados. Veja a profecia de Simeão. Essa profecia se cumpriu. Infelizmente, o momento chave do cumprimento dela é essa revolta, que vai se prosseguir até o ano 135. Né? Vai ter momentos que a revolta vai diminuir, mas vai crescendo até o ano 135. Ou seja, praticamente são 70 anos de revolta. Tá ok? Então a profecia de Simeão diz, o texto de Lucas diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse Simeão, a Bíblia não identifica ele. Mas havia um Simeão muito famoso nessa época. Ele era o pai de Gamaliel, que aparece no livro de Atos, fazendo a defesa dos israelitas, fazendo a defesa para que os israelitas não matassem os apóstolos. Aquela atitude bem interessante. O pai dele se chamava Simeão e era filho de Hilel, o grande mestre dos rabinos de todos os tempos. Ok? Talvez esse seja o Simeão, tá bom? Que era filho de Hilel e pai de Gamaliel.
Mas essa é uma possibilidade, o texto bíblico não confirma. Tá ok? Bom, esse homem, ele é um homem justo, temente a Deus, poderia ser o próprio Hilel, o que a história trata sobre ele, era um homem temente a Deus, tá ok? Então, pode ser esse Simeão. Seu filho foi também um grande intérprete das Escrituras naquele período. Infelizmente, se for ele, errou na interpretação das Escrituras, o Hilel, por não falar claramente que a era do Messias estava para começar, porque a profecia dizia isso. Daniel havia dado um tempo, mas foi um grande intérprete das Escrituras. E o neto dele, Gamaliel, também, que viveu nos dias de Jesus, ele também não anunciou a vinda do Messias. Então, esse Simeão, nós não sabemos se é um homem comum do povo, temente a Deus, ou se é esse grande rabino. Bom, esse Simeão conseguiu identificar. O comentário de Lucas prossegue. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Então, esperando a consolação de Israel, provavelmente ele estava pensando que era notório. A profecia de Daniel dava 483 anos, 69 semanas, para a chegada do Messias. Os israelitas tinham que ter visto isso. Tá bom? Então, quando Simeão espera a consolação de Israel, talvez ele estava falando, Jesus vai viver 33 anos, vamos considerar, faltam 33 anos para a morte do Messias. E ele já está bem velho, mas o que Deus vai fazer? Deus vai então anunciar a ele, tá bom? Que ele ainda vai ver o Messias. Então o texto prossegue. E o Espírito Santo estava sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E quando você lê toda a profecia dele, ele também fala, Senhor, pode despedir o teu servo, que eu já vi a tua salvação. Mas aqui eu foquei essa parte que ele diz que ele seria posto para a elevação de muitos, tá bom? Mas também para a queda. Porque, claro, a questão que iria dividir aí era a fé no Messias, ok? E isso está se cumprindo, infelizmente, aqui nos dias dessa guerra, essa primeira guerra dos judeus contra os romanos, ok?